todo vazio será ocupado. Tem algumas palavras que eu entendo que é muito importante eu passar para a igreja, né? Como pastor. Efésios capítulo 4, versículo 27 e capítulo 5, versículo 18. Aleluia. Rapaz, ainda botaram uma foto minha, que tragédia. Põe uma de assim, quando eu estava com uns 20 anos. Prega lá. Pelo menos uns 30 nessa aulinha. Olha que coisa feia, meu Deus do céu. Jesus amado. Ainda bem que eu já sou casado. Vamos lá. Nem deis lugar ao diabo. Repete comigo. Nem. Agora vamos ler o 18, 5:18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Repita comigo. Enchei-vos do Espírito. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra. Te peço sabedoria, graça para poder transmiti-la, Senhor, e que o Senhor fale no meu coração e através do meu no coração de cada um que está aqui, Senhor. Nós necessitamos ser instruídos por Ti, Senhor. E eu te peço que o Senhor faça isso, Senhor. Instrua nossas vidas. Espírito Santo, fala conosco, Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Mateus 16, 22. Jesus chega para Pedro. Pedro faz um comentário. E aí Pedro comenta alguma coisa com Jesus. E Jesus chega para ele e fala assim: arreda-te, Satanás. Não quero nem enfatizar qual é o comentário do Pedro. Eu quero enfatizar aqui a frase que Jesus disse, né? Arreda-te, Satanás. Olha, imagina eu falando isso para uns irmãos, né? Aí eu te pergunto: Pedro estava endemoniado? Ou Jesus assim usou uma frase boba? O que você acha? A frase falou para falar. Ou Pedro estava possesso? Possesso? O que você acha? Pergunta, agora pode perguntar para o irmão, o que você acha aí? Pedro ficou possesso ali, endemoniado? Preste atenção. Quando Jesus multiplica o pão e o peixe, e uma multidão começa a seguir a Jesus, Jesus vira para aquela multidão e fala assim: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Santa Ceia, né? Mas naquela época eles não sabiam que era Santa Ceia, porque eles não gostam de comer carne, beber sangue, né? E eles ficaram apavorados, né? Jesus multiplica pão e peixe, o negócio tá bom, né? Glória a Deus, pão, peixe, glória a Deus. Mas de repente Jesus fala assim: quem não beber da minha carne, beber do meu sangue e comer da minha carne, não tem parte comigo. Ó, ou vazou, né? Vazou, ficou só os discípulos. E aí Jesus pergunta assim para os discípulos: e vocês, não vão embora também? E aí Pedro, que era um líder, que tomava sempre à frente as iniciativas, ele diz assim: para onde nós iremos se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Pedro tinha revelação de quem era Jesus? Ele tinha revelação do Cristo? Ele tinha. Ele tinha. Era um homem que tinha revelação de Deus. Ele demorou em atender o chamado de Jesus. Vende após mim e te farei pescador de homem. Ó, na hora. Então Pedro era um homem pronto em servir, tomou uma atitude imediata de servir a Jesus, tinha uma revelação de Cristo, e num dado momento Jesus chega para ele e fala assim: arreda de Satanás. E
questão aqui, e o que eu quero abordar hoje, é que ele nem estava endemoniado e nem Jesus usou uma frase assim jogada ao vento, né? Nenhum e nem outro, né? Existe a possessão, e a possessão é aquela pessoa que fica possuída, né? Quem já viu o endemoniado? Tem a possessão. Existe a opressão, que é a pessoa que está debaixo de uma opressão maligna, debaixo de um controle maligno, né? Existe a forte influência maligna. E aí nós nos encaixamos nisso. A Bíblia fala que aquele que é de Deus, o diabo não toca. Se você aceitou Jesus, foi lavado no sangue do Cordeiro, amém? Você está guardado pelo sangue de Jesus. Mas isso não significa que você não possa sofrer uma forte influência maligna. Neste momento aqui, apesar de Pedro ser um discípulo, apesar de Pedro imediatamente atender o chamado de Jesus, apesar de Pedro ter uma revelação de quem era Jesus, o Cristo, nesse momento, o diabo usa a boca dele para falar alguma coisa. E quando o diabo usa, porque o quê? Influenciou a mente dele, influenciou e ele falou. Agora, preste atenção, se Pedro, que era Pedro, sofreu esse tipo de influência, eu e você não podemos sofrer? Se Pedro, que era Pedro, num dado momento sofreu um tipo de influência maligna, nós podemos também passar por isso. Você também pode sofrer um tipo de influência. Isso não significa que você está endemoniado, isso não significa que o diabo tomou conta da sua vida, mas significa que em algum momento o diabo conseguiu, ou através de um dardo inflamado, atingir a sua vida. O que é dardo inflamado? A Bíblia fala que os anjos do Senhor acampam ao seu redor. Mas ao seu derredor fica Satanás, o diabo, como um leão rugindo, procurando a quem possa tragar. Então, o diabo não pode tocar em você, nem pode chegar ao seu redor, porque os anjos do Senhor estão ao seu redor. Mas no seu derredor, o diabo pode lançar um dardo. E ele pode lançar um dardo na sua mente. Foi o que aconteceu com Pedro. Ele pode lançar um dardo no seu coração e inflamar os teus sentimentos. Ele pode inflamar a sua mente, suas emoções, o seu coração, num dado momento. Então, num dado momento da sua vida, num dado momento do seu dia, você pode, apesar de ser crente, lavado no sangue de Jesus, sofrer uma influência maligna. E o diabo, de alguma maneira, atacar a sua mente e comprometer a sua fala. Porque a gente, debaixo de uma influência maligna, a gente acaba reproduzindo aquele que ele jogou na nossa mente. Ou atingir o seu coração e você, debaixo de uma influência maligna, sentir coisas que você não quer sentir. Manifestar sentimentos que você não gostaria de manifestar. Todos nós passamos por isso. Fala para o teu irmão, nós somos tudo igual, irmão. Isso pode acontecer através de uma brecha. Isso pode acontecer através de uma legalidade que nós damos. De repente a gente dá uma brecha. De repente a gente dá uma legalidade. Por isso que a gente tem que estar constantemente tampando as brechas e desfazendo toda a legalidade que nós damos. E como que nós fazemos isso? Orando, buscando a Deus, quebrando, nos arrependendo, colocando a nossa vida diante do Senhor, colocando a vida no pó e quebrando, porque nós damos legalidade. Aqui ou ali, nós damos brecha para o inimigo. Quando Moisés, ele vai tirar o povo do Egito, e ele vai falar com o faraó, ele começa a negociar com o faraó. Aliás, o faraó tenta negociar com Moisés. Não, vai vocês e deixa o gado. Vai vocês e deixa as mulheres e as crianças. E tem uma frase ali que eu amo demais. Porque chega num momento, e Faraó é uma figura de demônio, de Satanás, e Moisés uma figura de Cristo.
Chega uma hora que Moisés fala assim: basta, eu não deixo no Egito nenhuma unha. Então, para o diabo, queridos, nenhuma unha, porque se você deixar uma unha, ele pega aquela unha, depois pega o seu dedinho, depois puxa o seu braço, depois puxa o seu... Só que você vê, ele te envolveu. Porque ele vai gradualmente nos envolvendo, nos enredando, ele vai, de alguma maneira, tentando te envolver, amém? Por isso que nós temos o quê? Que constantemente está quebrando toda legalidade, quebrando toda brecha, orando, quebrando, nos arrependendo. Ou, se a gente não consegue fazer isso sozinho, pedir ajuda de um líder, do pastor, vir na igreja, buscar Deus. Quando você vem na igreja, você se renova, você é lavado pelo sangue de Jesus, você busca Deus, e isso vai te renovando, te restaurando, amém? Te curando, te sarando, e você então vai se renovando, amém? Porque constantemente a gente acaba dando uma brecha, a gente acaba dando uma legalidade, o diabo joga um dardo, e aquilo ali tudo é a intenção de que você tenha uma vida debaixo de uma influência maligna. A Bíblia fala de Saul. Aí a gente fala: nossa, Saul, o diabo agiu na vida de Saul, o diabo tocou em Saul. Saul foi um rei de Israel, antes do rei Davi, que foi ungido. E aí a gente fala: nossa, Saul foi terrível, o diabo pegou ele, e o diabo agiu na vida dele. Só que a história dele não começa assim. A história dele começa com ele sendo ungido rei de Israel e profetizando junto com os profetas, cheio do Espírito Santo. Quando você chega na Bíblia, você vai ler que Saul começou uma história cheia do Espírito Santo. Ele começou uma história linda, ele começou uma história cheia do poder de Deus. E Deus não ungiu Saul para ser um endemoniado, Deus ungiu Saul para ser um abençoado, amém? E não era pretensão de Deus, não foi projeto de Deus que Saul se transformasse num homem endemoniado. Deus projetou Saul para ser um homem abençoado, tanto que ele é cheio do Espírito Santo e profetiza junto com os profetas. Mas o que ele fez? Ele deu uma brechinha, ele deu outra brechinha, ele deu outra brechinha, ele deu outra brechinha, ele foi dando outra brechinha. Chegou uma hora que a vida dele estava totalmente envolvida pelo inimigo, dominada pelo inimigo. Ele se tornou cativo. E nós temos que entender que se Pedro, num dado momento, sofreu uma influência maligna, que Saul, que foi ungido rei e era cheio do Espírito Santo, pegou esse caminho, qualquer um de nós pode pegar também, amém? Nós não somos melhores do que ninguém e nós estamos sujeitos às mesmas fraquezas. Todos nós somos fracos e todos nós somos sujeitos a lutas, dificuldades, ataques do diabo. Amém? Por isso que nós temos que continuamente estar buscando o Senhor. Continuamente estar revestindo. Qual é a obra do diabo? Qual que é a intenção de Satanás na nossa vida? A Bíblia fala que tinha um gadareno. Esse gadareno, quando Jesus chega em Gadara, esse gadareno está no cemitério, pelado, endemoniado, não havia cadeias que o prendia, imagina, amarrava o cara, nada controlava o cara, sujo, sem roupa, morando no cemitério e descontrolado. Aí Jesus chega. Os demônios dizem assim para Jesus: que temos nós contigo, filho de Davi? Não nos manda para o abismo, né? Então manda a gente ir para os porcos. Jesus fala: então vai. Aí eles são precipitados nos porcos, lá vai para os porcos. Quando os demônios, era uma legião, quando os demônios saem do gadareno, ele se torna uma pessoa totalmente diferente. A Bíblia fala que ele senta e quando o pessoal de Gadara chega, ele está bonitinho ouvindo Jesus. Ele se tornou um missionário. Ele se tornou um homem abençoado. E até o povo assusta e pede para Jesus ir embora. Porque eles não entendem aquilo, o homem lá bonitinho ouvindo Jesus falar. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Primeira coisa. Eu quero pegar esse texto para mostrar quais são as intenções do diabo.
A primeira, pelado. O que significa isso? O diabo quer te expor. O diabo quer te humilhar. Todo o trabalho do diabo é para expor a pessoa, para humilhar, para levar a pessoa a um estado de humilhação. Segundo, o diabo não gosta de família. Se vocês observarem o mundo hoje, parece que tem ódio de família. O que deveria ser uma coisa que o mundo inteiro achava correto, bom, aplaudir, ter família. Hoje o mundo, a sociedade, a mídia é contra a família. Parece que luta para destruir a família. É coisa do diabo. Porque ele morava no cemitério, ele não morava com família. Então o diabo sempre vai trabalhar para destruir família. Família é projeto de Deus. Fala para o irmão que está ao teu lado aí. Família é projeto de Deus. E eu quero fazer um parênteses aqui para dizer que nós somos uma família. A sua família, a sua casa é um projeto de Deus. Amém? Mas nós somos uma grande família. Talvez você não tenha mais mãe. Aqui tem um monte de mãe para você. Talvez você não tenha mais pai, mas aqui tem um monte de pai. Talvez você não tenha filho, aqui tem um monte de filho para você. Talvez você não tenha irmão, quanto irmão você tem. Porque a função da igreja é suprir a necessidade de família. Igreja não é religião. Jesus não criou religião. Jesus criou família. A ideia de exército é do Velho Testamento. Novo Testamento, a ideia é família. Jesus veio para te adotar para o Pai. Você é família de Deus. Então nós somos irmãos. Fala para o irmão que está do lado. Nós somos irmãos. É irmão. Para andar junto. Para caminhar junto. Amém? Porque o diabo não gosta de família. O diabo gosta de sujeira. Você pode ver que o diabo começa a levar as pessoas para sujeira, para coisa ruim. E o diabo não gosta de ordem. Aquele cara, nada prendia ele, nada controlava ele, nada botava ordem na vida dele. Todas as cadeias ele rompia. O que significa isso? O diabo quer que as pessoas sejam descontroladas. Quando você lê a Bíblia, você vai observar que tudo na Bíblia fala de limite. Tudo tem limite. Quando você vai para o mundo prega que você não tem que ter limite. Dá vazão aos teus instintos, dá vazão aos teus sentimentos, dá vazão a tudo que você deseja. Irmão, o mundo vira uma coisa de louco. Se todo mundo é vazão, vira uma coisa de louco. Porque o diabo, ele quer que você não tenha controle da situação, que o diabo não quer que você tenha domínio da situação. Tudo que o diabo quer é que você seja uma pessoa descontrolada. Eu estava falando de manhã que o que é forma? O que é uma pessoa formada? É a pessoa que foi colocada na forma. Toda pessoa formada é que foi colocada numa forma. Colocou na forma, foi formado. Deus quer te formar, amém? Te formar no reino dele, te formar uma bênção, amém? Colocar você na forma da bênção, na forma da unção, na forma do conhecimento, na forma da sabedoria, na forma do entendimento. Você está me entendendo? Que o que Deus quer fazer, o Espírito Santo, é te colocar numa forma. Quando você vai numa faculdade e você se forma, você foi colocado numa forma. E formou naquilo, virou uma forma. Você pegou o jeito daquilo, você pegou a forma daquilo. Aqui você está querendo pegar a forma de Cristo, amém? Você está aqui para ter a forma de Cristo, a semelhança de Cristo, o cheiro de Cristo, a presença de Cristo e se parecer com Jesus, amém? O Espírito Santo vai sempre trabalhar para te dar a forma de Jesus. E você vai pegar o jeito de Jesus. Mas o diabo quer que você seja o quê? Uma pessoa descontrolada, desajeitada, sem rumo, sem eira nem beira. Este é o trabalho do diabo. Mas o Senhor vai trabalhar para transformar a sua vida e te dar uma forma. Quantos querem ser formados no Espírito e se parecer com Jesus? Aí tem um outro texto. Tem o texto em que a Bíblia fala que Satanás
que o diabo sai da vida da pessoa, anda por lugares áridos e volta. Aí ele olha, e se ele encontrar a casa vazia, limpa e adornada, ele volta com mais 7. Ele fala: turma, vamos voltar, vamos fazer festa. Agora, quem aqui já observou que as suas lutas são cíclicas? Você passa a luta, você resiste, aí passa um tempo sem luta naquela área da sua vida, aí a luta volta, você passa a luta, você resiste àquelas tentações, aí passa um tempo, você falou: me livrei do diabo, me livrei das lutas, me livrei das perturbações. Daí a pouco volta tudo de novo, aí você luta, você resiste, aí some. Quem já percebeu que é assim? É cíclico. Você sabe por quê? Eu vou te explicar. Aqueles demônios que agiam na sua vida no passado, aqueles demônios que agiam na sua vida, eles te atacavam. Quando você aceitou Jesus, foi lavado no sangue de Jesus, eles foram expulsos. A sua casa foi limpa, ornamentada e a presença de Deus encheu a sua vida. Amém? Aí o diabo, ele dá uma volta, vai para lugares áridos, mas ele vai voltar. Ele olha, a casa está cheia. O Espírito Santo está lá. Ele vai embora. Mas ele vai voltar. Ele vai olhar de novo. Está cheio. Ele vai embora. Mas ele vai voltar. Faz 40 anos que eu estou nessa história. E aí ele volta. Se ele encontrar a casa vazia, ele volta. Então a sua casa não pode ficar vazia. Quem está me entendendo? A casa, a gente muitas vezes vai deixando de orar, deixando de buscar, e a casa vai ficando vazia. Este é o perigo. Ele não pode encontrar a casa vazia. A casa tem que estar cheia. Cheia da presença de Deus, cheia do Espírito Santo, cheia da unção, cheia de Jesus. Amém? Se ele encontrar vazia, ele vai entrar. Agora, olha o que o Espírito Santo faz na sua vida. A primeira coisa que ele faz é faxina. Quem já viu aquelas irmãs boas de faxina? Se você chegar na casa dela, no meio da faxina, você assusta. Ela está assim com o cabelo arrepiado, com um lenço na cabeça, com uma cara de braba. Você olha para cá, você não reconhece a casa. A geladeira, ela virou de cabeça para baixo para lavar o motor. Ela botou o sofá no sol. Ela lavou a televisão com uma buchinha. Lá nos Estados Unidos não se usa água nas casas, né? Nos Estados Unidos é só paninho, que tudo é de madeira, né? Então lá não usa água. Lá passa uns paninhos descartáveis, né, Janete? Passa o paninho, joga até o paninho fora. Não tem pano de chão lá. É só paninho e joga o paninho fora. No Brasil, irmãos, a mulherada joga água até no teto, lava até o lustre. É ou não é? E joga água no vitrô, joga... Tinha uma irmã que fazia faxina pra gente. A Janete falava para a irmã assim: irmã, não joga água nos meus móveis, aqueles móveis de compensado, sabe? E ela falar aqui, ela entrar por um ouvido e sair por outro, né? Ela, água para tudo. Ela acabou com meus móveis, ficou tudo gordo. Não, irmão, tem que limpar, tá sujo, né? E jogava água para todo lado. Eu acho que Deus é brasileiro. Deus não passa paninho. Ele joga água e esfrega com o escovão assim, ó. Deus é de jogar água, lavar, amém? Limpar, restaurar. Com Deus não tem paninho, não. Deus vai jogar água. Tudo que Deus faz na sua vida é na intenção de te limpar. Tudo que Deus faz na sua vida, se você entregou a sua vida a Jesus, é na intenção de que você tenha uma casa limpa. Deus transforma. E Deus vai lavando. Muitas vezes, eu não sei quantos viram já na internet, uma mulher que cata uma criança, bota numa bacia
E ela esfrega aquele menino que parece que vai arrancar o couro dele, né? Quem já viu aquilo? Sim, ó. Eu falei, meu Deus, ela vai matar o moleque, né? De vez em quando o Espírito Santo tem que fazer assim com a gente, né? Ele cata-se uma bucha, irmãos, espiritual, sabe? E limpa. Mas o objetivo dele é fazer a nossa casa, a nossa vida ficar limpa, lavada, redimida, restaurada pelo sangue de Jesus. Amém? E mais do que isso, varrida, limpa e adornada. Deus quer adornar a sua vida. E eu vou te fazer uma pergunta. Para que você compra vasos de flor? Você vai comer a flor? Gasta lá 30, 40, 50 reais para botar um vaso de flor. Você vai comer aquela flor? Para que você coloca uma cortina? Só para tampar o sol? Se for assim, bota lá um lençol, né, Márcia? Por que você manda fazer lá na Márcia uma cortina bonita? No Toninho? Por que você compra um tapete? Bota um vaso, um enfeite? Por que você faz isso? Por quê? Porque isso te alegra. Isso traz alegria. Quando você arruma a sua casa, adorna a sua casa, enfeita a sua casa, você sonhava lá, bota um azulejo que você queria na parede, bota a pia que você queria, botou o vaso, botou o tapete. Isso aí nos alegra. Sabe? A vida não é só comer, beber e dormir. Se fosse assim, a gente não arrumava a nossa casa, só comia, deitava e dormia no chão. Mas a gente gosta de alegria, de coisa bonita. Então, quando a Bíblia fala que Deus limpa e adorna, é porque Deus quer colocar alegria na sua vida. Deus quer que você desfrute de uma vida abençoada. Deus quer adornar a sua vida com coisas boas, com dons, com graça, amém? Com revestimento de poder, com unção. Deus quer que você tenha uma vida abundante, uma vida abençoada. Deus quer que você desfrute o melhor desta terra. Deus quer que você seja uma pessoa que tenha motivos para ser alegre, não só para viver, mas motivos para ser alegre, amém? Por isso que ele limpa e adorna a sua vida. Amém? Como que a gente percebe que a nossa vida está debaixo de uma influência maligna? Muitas vezes, queridos, eu cheguei aqui no tabernáculo, comecei a orar, porque eu sabia que eu estava debaixo de uma influência maligna. Eu orar, clamar a Deus, até Deus tirar aquilo da minha vida. Quantas e quantas vezes eu comecei a orar e buscar a Deus porque eu sabia. O diabo, ele age na nossa mente e no nosso coração. Ou ele vai influenciar a nossa mente, os nossos pensamentos ou os nossos sentimentos. E muitas vezes eu percebi que eu estava debaixo de uma forte influência do diabo. Oh, pastor, nossa, o diabo começa a atacar. E aí, quantas e quantas vezes dobrei meu joelho, chorei, clamei, orei e fiz uma guerra. Falei, eu não aceito isso na minha vida. E lutei com a minha mente, lutei com o meu coração, lutei para aquilo mudar a minha mente, mudar o meu coração. Por quê? Porque se você deixa, aquilo ali vai te inflamando, aquilo vai torcendo a sua mente e você vai ficando cada vez mais influenciado pelo inimigo. Como que você percebe se a sua vida está debaixo de uma influência? Quando os seus pensamentos ou os seus sentimentos começam a ficar fortes demais e você não consegue controlar. A Bíblia fala assim, olha, irai-vos e não pequeis, não coloque o sol sobre a sua ira. Você irá, é normal. Quem é que fica irado? Não, crente não fica com raiva, né? Crente fica indignado, né? Crente também não se intromete na vida de ninguém, ele só zela pela obra, né? Quem aqui fica indignado, que fica irado? Todos nós ficamos irados. Quem é que tem raiva? Vamos colocar no português mais. Quem tem raiva? Quem passa nervoso? Nossa, gente, que miséria, só isso. Vocês estão mentindo para mim.
Quem aqui passa raiva? Melhorou. Quem aqui fica nervoso? Ah, agora sim, né? Quem fica irado? Irado, nervoso, tudo a mesma coisa. A questão não é isto. A questão é quando a gente começa a perder o controle. A questão é quando aquilo ali rouba o nosso controle. Quem aqui é tentado em alguma área? Todos nós. O problema é quando aquilo começa a ficar forte demais. Então, tudo aquilo que domina demais a sua mente, seu coração, e você não consegue controlar, o diabo, ele está agindo ali. Você me entende? Se você, olha para mim, se você tem uma ferida, o diabo vai cutucar a ferida. Se você tem uma fraqueza, é ali que o diabo vai atacar. Ela quer uma uva. Dá a uva para ela. Pega um cachimbo para ela, depois devolve. Deixa ela brincar com o cachimbo. Não, brinca não tem problema. É borracha também. Agora ela quer o pão. Você decide, uva ou pão, filha. Vocês me entendem? Que o inimigo, ele vai atacar em áreas que você é fraco. Por exemplo, eu quando tinha 17 anos de idade, eu não fumei maconha. Não fumei porque eu não quis. Meus amigos eram maconheiros, saía com eles, pitava maconha. Eu não quis fumar. Não gostei daquele cheiro, não gostei daquele negócio. Eu não fui. Agora veja bem, o diabo vai me tentar com maconha agora com 60 anos de idade. Se com 18 anos eu não fumei maconha, eu vou fumar agora. Ele falou, ó o basadinho, cara. Vem cá. Vamos pitar uma. Esse não é o meu problema, concorda comigo? Então, mas eu tenho os outros problemas, eu tenho outras áreas da minha vida que o diabo sabe quais são e sabe que áreas que ele pode atacar. E se eu deixar, é naquelas áreas que ele vai atuar, vai começar a agir, e se eu não perceber, e se eu não tiver discernimento, e se eu não começar a lutar contra aquilo, ele domina meu coração, ele domina minha mente e parte para minhas ações. Porque o que ele faz? Ele começa a mexer com o nosso emocional, começa a mexer com a nossa mente, até o ponto em que nós passamos para a prática e começamos a fazer coisas que não devem, e aí o diabo conseguiu o que ele queria, que você saia apenas da influência maligna e passe para a ação do pecado, a ação das coisas erradas. Você me entende? Ele quer te levar para a sujeira, como o gadareno, ele quer te levar para a humilhação, ele quer te levar para o descontrole, e o que o Senhor quer é que você tenha uma casa varrida e adornada, e o Espírito Santo vai constantemente trabalhar para que você tenha uma casa varrida e adornada. Quem me entende, dá um glória a Deus. Por isso que a palavra de Deus fala, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. A sua vida tem que estar cheia do Espírito Santo. Você tem que orar, buscar a Deus. E quanto mais você orar, buscar a Deus, quanto mais você adorar o Senhor, quanto mais você ouvir da palavra de Deus, mais cheio de Deus você tiver, você vai estar cheio da presença de Deus, o diabo vai entrar, olhar e vai ver a tua casa cheia, ele vai embora, porque não encontrou ela vazia. Nós não podemos deixar a nossa casa ficar vazia, a nossa mente não pode ficar vazia, o nosso coração não pode ficar vazio, os nossos pensamentos, nós temos que nos encher da graça de Deus. Amém? Quando Ezequiel, presta atenção, quando Ezequiel, uma viúva chega para Ezequiel e fala, ó, teu servo morreu, meu marido, deixou dívida e eu vou ter que vender meus 2 filhos para pagar a dívida. Eliseu, que Ezequiel, Eliseu, Janete. Ela me falou errado. Vou te falar, viu? É Eliseu, Janete, não é Ezequiel. Eu tenho que corrigir ela. Quando Eliseu. É igual um diácono veio pregar, né? Irmão, ele falava assim, o narizeu. Eu falava baixinho, nazireu. Então, narizeu. Fala, narizeu, não, nazireu. Aí no fim deixei narizeu mesmo. Quando
Veja, Eliseu. Quando Eliseu, a viúva chega para Eliseu e fala assim: meu marido morreu, eu tenho 2 filhos, deixou dívida e eu vou ter que vender meus filhos para pagar a dívida. Ele fala para ela o seguinte: o que você tem? Ela fala: eu tenho óleo. Aí ele fala: então traz o óleo e traz todas as vasilhas que você puder. Eles vão na vizinhança, pega tudo que eles podem de vasilha. Enquanto houve vasilha, Deus multiplicou o óleo. Você me entende? Quando Deus fala para os discípulos: joga a rede à sua direita, você pode perceber que ele nunca manda jogar à esquerda. Brincadeira. Joga a rede à sua direita e o peixe, a rede vem no máximo, quase que afunda o barco, no limite. Deus vai te encher no limite do que você oferecer para Ele, de unção. Se você oferecer uma canequinha, Ele vai encher a canequinha de unção. Se você oferecer um balde, Ele vai encher o balde. Se você oferecer uma piscina, Ele vai encher a piscina. Mas o importante é você estar cheio. Mas se você é uma pessoa gulosa da bênção, arruma muita vasilha, porque Deus vai encher. Ele quer te encher. O propósito de Deus é te encher. Seja um balde, seja uma caneca ou seja uma piscina, Ele vai te encher. Não pode ficar vazio. Se ficar vazio, dá problema. Você tem que estar cheio do Espírito. Crente tem que estar cheio do Espírito Santo. Crente tem que orar em línguas, tem que clamar ao Senhor. Ora no seu serviço, ora na sua casa, vem na igreja, busca a Deus. Você não deixe a sua casa vazia. Casa vazia, o inimigo olha e chama a turma dele. Busca o Senhor. E se você quer muito de Deus, ofereça para Deus, Ele vai te encher. Quanto mais você oferecer, Deus não faz diferença de uma pessoa para outra. A diferença é que uns oferecem para Deus um pote grande, Ele enche. Outros oferecem só uma canequinha, Ele enche. Se você buscar o Senhor, começar a buscar o Senhor, abrir o seu coração, abrir a sua vida, Ele vai derramar sobre você. E você, cheio do Espírito Santo, vai ter discernimento para discernir os ataques do diabo. O que Deus quer? Talvez o dom que eu mais pedi para Deus ao longo dos anos foi discernimento de espírito. Para ser pastor tem que ter discernimento de espírito, para perceber a voz humana, a voz de Deus e a voz do diabo. Nós precisamos discernir. Você precisa discernir as ações do diabo. Você precisa discernir as astúcias do inimigo. Você precisa discernir quando é o seu coração que está falando ou quando o diabo inflamou o seu coração. Você precisa discernir quando a sua mente está pensando ou quando o diabo plantou um pensamento na sua mente. Nós precisamos. Muitos casamentos começam a dar problema, porque o diabo semeia no coração da mulher e semeia no coração do marido e os dois começam a fazer uma guerra. E o diabo fica de fora rindo, mas quem semeou foi ele. Muita gente tem uma vida e não desfruta de uma alegria, do adorno do Espírito Santo da alegria, porque tem um coração inflamado. O diabo consegue entrar no coração e causar tristeza, amargura, causar rancor, causar angústia, e a pessoa fica ali e passa a vida sem desfrutar o melhor de Deus, porque o diabo conseguiu inflamar o coração dela. O diabo vai tentar a minha vida e vai tentar a sua vida enquanto a gente estiver nessa terra. Ele não vai desistir. Lá no céu vai ser diferente. Aqui nós passamos por isso. De todas as coisas que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dela procede a fonte da vida. Tenha discernimento. Tenha a humildade de perceber quando o diabo está te atacando. Tenha a humildade de pedir ajuda quando você perceber que o inimigo está te atacando em alguma área. E falar: irmão, ora por mim. E clame a Deus por mim. Bota a mão na minha cabeça e ore por mim, para que Deus me livre disso.
Por isso que nós somos família, por isso que nós somos juntos, um pelos outros. Amém? Porque muitas vezes nós precisamos de uma ajuda externa, mas procure essa ajuda, mas não viva debaixo de uma influência, debaixo de um ataque, porque o que o diabo quer é que você tenha uma vida miserável. O diabo quer que você, ele até aceita que você seja crente, filho de Deus, desde que você tenha uma vida miserável e não desfrute o melhor do que Deus tem para a tua vida. Por isso que ele muitas vezes ele inflama o coração, ele inflama a mente, para que a pessoa não desfrute o melhor de Deus. E muitas vezes a gente passa a vida debaixo de uma situação, debaixo de uma inflamação, debaixo de influência maligna, e perde as bênçãos que Deus tem para você. Deixa Deus faxinar a sua casa, deixa Deus faxinar o coração, porque o que o Senhor quer é que você viva e viva nas bênçãos. Por isso que Jesus disse assim: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Deus quer colocar uma fonte de unção, de graça dentro do seu coração, que jorre, que transborde, que faça você desfrutar do melhor que Ele tem para a sua vida. Amém? Mantenha a casa cheia. Vamos ficar em pé, queridos.